Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje a igreja celebra dia de São Simão e Judas, apóstolos, Nessa segunda-feira. O Evangelho, Lucas 6, 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, filho de Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu a montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque sua força saía dele, uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, como eu disse, dia desses dois santos, Simão e Judas, apóstolos, Aqui, meus irmãos, minhas irmãs, é interessante que Jesus escolheu seus 12 e dentre eles, todo o Evangelho, quando fala do Judas, fala o traidor. Nós sempre falamos sobre isso, sobre este Evangelho. Por que Judas não procurou ajuda a Jesus? Por que não pediu ajuda? Assim como todos nós, quando enfrentamos um problema, uma dificuldade, a gente não pede ajuda aos irmãos. Irmãos, ore por mim, ore pela minha família. E aqui, meus irmãos, é interessante que Jesus desceu a montanha com eles e parou num lugar deserto, num lugar plano. Ali, muitos dos seus discípulos e grande multidão do litoral de Tiro e Sidônia vieram para ouvir Jesus e ser curado. Ouvir Jesus. Você ouve Jesus? Você já parou para ouvir a Jesus? Quantas pessoas que estão aí nos assistindo, que às vezes só ouviu um pouquinho do Evangelho e não continuou? Então Jesus hoje, ele se manifesta sobre os discípulos, sobre os 72 discípulos que somos nós. Os apóstolos é o padre, é o bispo, E nós, leigos, somos os 72 discípulos. E aqui, aqueles que estavam atormentados por espíritos maus foram curados, foram libertados. Que coisa interessante, Então, Simão e Judas Tadeu, entre os apóstolos, menos conhecido que os outros, São dois parentes, mas estreitos de Jesus. Eram dois de seus primos, Eram primos de Jesus, No que se refere a Judas Tadeu, a tradição é bastante precisa. Sabe-se pela Escritura que seu pai, Alfeu, era irmão de São José. Então, eles eram primos, Enquanto sua mãe, Maria de Cleofas, era prima da Virgem Maria. Por outro lado, sobre a existência de Simão, a tradição é bastante vaga. São Simão, chamado Simão, que em hebraico,
na palavra hebraica, que significa zeloso, tinha o nome de cananeu, derivado de Caná. A aldeia da Galileia praticava a obediência, cumprindo os preceitos e se compadecendo dos aflitos e dos necessitados. Trabalhava fervorosamente, para a salvação das almas. Diz que Simão pregou na África e na Grã-Bretanha. São Judas Tadeu, Judas, um dos 12, era chamado também Tadeu, que São Jerônimo interpreta como homem de senso prudente. Seu nome significa confessor ou glorioso. Judas Tadeu também foi quem, na última ceia, perguntou ao Senhor: Senhor, como é possível que tenhas de te manifestar a nós e não ao mundo? João capítulo 14, versículo 22. São Simão e São Judas Tadeu, irmão de Tiago. Irmãos, Judas Tadeu, chamado o menor, Tiago o menor, filho de Maria de Cleofas, que foi casado com Orfeu logo após a ascensão do Senhor. Judas foi enviado por Tomé até Abigar, rei de... Então, hoje nós queremos pedir a intercessão desses homens de Deus, nas nossas aflições, nas nossas provações, peçamos a eles, Vós que conheceste de perto o Salvador do mundo e dele puderam participar da mesma família, roga para que nós também encontremos a salvação que necessitamos e nela sejamos somados ao corpo místico de Cristo pelo batismo. Amém. São Simão e São Judas Tadeu, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.